Eu queria agora perguntar para a psicóloga Larissa, quais são os sintomas da fobia social, Larissa? Bom, a gente pode falar aqui de alguns sintomas físicos, né, que são sudorese, taquicardia, diminuição do campo da visão, a visão fica turva, né, a boca seca, às vezes a fala fica trêmula, né, são alguns sintomas físicos. E, como a Márcia já tinha dito também, tem os sintomas psicológicos que são mesmo, né, a pessoa não se sente à vontade num lugar com muitas pessoas olhando para ela, fica crescendo a ansiedade, a pessoa não consegue ter as atitudes que ela tem que ter normalmente, como falar em público, se ela tiver um trabalho que ela precise disso, se for apresentar um trabalho na escola, na faculdade, né? Então, realmente, a vida da pessoa fica bem limitada. Quer dizer, eu posso pensar, Larissa, que a pessoa, quando ela se sente ameaçada, e a Márcia disse uma coisa muito importante, que para o mundo inteiro pode não ser ameaça, mas a pessoa percebe Sim. como ameaça, né? Ela dispara uma reação de adrenalina muito forte no corpo, né? Isso vai ter reações físicas nesse corpo, é isso? Sim, sim. O cérebro, ele tem essas ondas de ansiedade, né? E o que ele dispara? A adrenalina, a serotonina e a dopamina. Quer dizer, há uma modificação no sistema de serotonina, ela é rapidamente absorvida, há modificação metabólica em outras substâncias e principalmente na adrenalina, não é isso? Quer dizer, então a pessoa, a partir dessa sensação de ameaça, ela passa a apresentar algumas reações somáticas importantes. Sim. Por exemplo, vamos pensar, tremor, taquicardia, uma aceleração no coração, sudorese, pode começar a sentir as mãos e os pés frios. Sim. Parece que a respiração vai faltar, porque ela está altamente tensa nessa região do tórax, região muscular, porque ela está sentindo uma ameaça, como se ela vai sofrer um ataque. Então, quer dizer, dá branco na cabeça, não é? Ela perde atenção e concentração. A boca fica seca. Pensar mais alguma, Márcia, que você lembra? É muito comum, existe um sintoma, e ele é muito relatado pelos pacientes, que, de uma certa forma, esse sintoma que é involuntário acaba acontecendo, ele retroalimenta algumas crenças que ele tem. Porque quando você pergunta, medo de quê? Ele fala, eu tenho medo de passar ridículo, eu tenho medo de ser ridículo, de ser ridicularizado ou de fazer alguma coisa que cause, por exemplo, um riso no outro. Então, alguns clientes, e a gente percebe em outros relatos de outros colegas psicólogos, uma coisa que incomoda muito quem tem fobia é a ruborização. É muito comum uma pessoa introvertida, e é muito comum você também perceber que o fóbico ele fica ruborizado. Isso é por todos os sintomas que ele vai apresentar, um dos sintomas assim visíveis, porque até então muitos dos sintomas ninguém percebe, né? Ele pode até estar com a mão gelada, mas ele sabe, as pessoas sabem, né? Só que quando ele ruboriza, né? Eu tive um paciente que ele ruborizava a ponto de ficar numa coloração muito diferenciada, e aí as pessoas começavam a indagá-lo. Você está bem? Você está se sentindo bem? E aí isso retroalimentava aquela fantasia de que, olha, meu Deus, estou fazendo um papel ridículo aqui. Quer dizer, esse é um sintoma que você está focalizando é uma coisa importante. Colocado. Alguns sintomas até a pessoa consegue disfarçar. Os pés estão gelados, não sei, eu disfarço. Agora, alguns sintomas, eles denunciam a minha ansiedade. Como, por exemplo, eu ficar ruborizado, que você lembrou, importante, as mãos transpirarem, ficarem úmidas, e aí eu vou cumprimentar uma pessoa e eu passo essa transpiração. Então, essa sintomatologia que denuncia a ansiedade, ela potencializa ainda mais a ansiedade. A pessoa fica mais constrangida, mais desconfortável, e aí, por sua vez, vai reforçar os próprios sintomas. Aí ela ruboriza mais, ela transpira mais,
não é? Isso entra num looping, num círculo vicioso de muito sofrimento. E uma outra colocação que a Larissa bem lembrou, e isso também vem como um sintoma bem característico, é a dificuldade na fala. Né? Alguns pacientes também não sofrem de nenhuma questão de dicção, nem de fonética, mas no momento que ele precisa e tem uma necessidade de uma exposição, ele passa a não conseguir, muitas vezes, pronunciar palavras corretamente. Tem problemas articulatórios. Por exemplo, faz uma gagueira. Sim. Né? E muitas vezes, né, as pessoas que estão próximas, as pessoas às vezes podem até brincar. Para alguém que consegue lidar com essa situação sem se sentir tão constrangido, tudo bem. Mas para as pessoas que sofrem, né, desse tipo de transtorno, isso às vezes pode, em fase escolar, por exemplo, é motivo para o aluno não voltar mais. Esse é um episódio que fica muito marcado. Né? Esses pacientes têm uma tendência muito grande a registrar esses episódios, né? Eles sofrem profundamente com esses episódios, né? E acaba se tornando uma via que ele não quer mais acessar, uma limitação. Muito bem. Acrescentaria alguma coisa, Larissa? Não, acho que é isso mesmo, a limitação da vida da pessoa mesmo. A vida da pessoa. Muito bem. Nós estamos recebendo aqui um e-mail, e eu vou passar para um e-mail do Paulo, que ele faz uma pergunta muito interessante. Ele está aqui fazendo uma pergunta: se você vê uma relação entre fobia social, alcoolismo ou utilização de outras drogas, como, por exemplo, cocaína. Você vê uma relação disso, Márcia? Existem hoje bons estudos, né? Tem sim uma relação muito forte. Algumas instituições, né? O PROAD, por exemplo, que é conveniado a uma universidade, o próprio Hospital das Clínicas fazia pesquisa sobre isso. Já há dados precisos de que muitos pacientes alcoolistas, né? Esse adoecimento químico, essa dependência química, nós poderíamos considerar como uma comorbidade, né? Quer dizer, o que acontecia antes, né, é o uso indevido de uma química, eu vou até colocar o que é mais comum, o álcool, né, sendo utilizado como, primeiro, um anestésico da dor, né? Esse sofrimento acaba sendo diluído quando a pessoa está sob forte efeito químico. Quer dizer, ela usaria o álcool como uma medicação. Como um alívio da ansiedade, né? Então, assim, agora, relatos mesmo que eu tenho, clínicos, é que as pessoas acabaram descobrindo em fase já pré-adolescente, às vezes depois, mais tarde, já nesse primeiro momento da fase adulta, que o álcool, né, utilizado de forma, né, até intensa, causaria uma certa descontração. Então, assim, num primeiro momento, eles experimentam o álcool e sentem-se muito mais descontraído. Então, a impressão primeira, né, apaga toda aquela sensação ruim, né, a pessoa fica um pouco mais desinibido. E essas pessoas que sofrem desse transtorno de ansiedade alta, que é a fobia, eles passam a acreditar e consumir até mais, que pronto, ele achou a fórmula mágica. Então ele bebe, se sente descontraído e a partir daí consegue interagir. Tem um relato de um paciente que eu atendi, que até para falar com o vizinho ele tomava uma dose de uísque. Quer dizer, Márcia, então a gente poderia pensar assim: a pessoa, ela tem uma fobia social muito intensa, um medo de se expor em grupo, um medo de se relacionar com garotas, etc. Depois nós vamos aprofundar mais isso aqui. E ela, por exemplo, é convidada para uma festa, sábado à noite. Eu vou ter que ir numa festa. Eu sei que eu vou chegar na festa e eu não vou me soltar. Eu vou ficar inibido, eu vou ter vergonha, eu vou ficar meio persecutório. O que estão falando de mim? Acho que eu estou sendo inadequado, acho que eu não sou uma pessoa gostável. Então eu acabo usando álcool, uísque, não sei o quê, ou utilizando alguma droga, como por exemplo